Bom dia, boa noite, Shabbat Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Now, revelação de Mashiach com a Geulah, redenção completa já agora. A pergunta da semana é se devemos descobrir ou ouvir falar. Quando nos contam alguma coisa ou a gente procurar saber. Resposta que a gente deve descobrir. Valor de conseguir por força própria. A gente está no projeto Lekutei Sihot, volume 23, das Sihot do Rebbe, e Parashat Pinchas, essa é a primeira Sihá do volume 23. Então, a gente vê aqui, já indo para a parte da conclusão final, que a gente pode trazer e aplicar para os nossos dias de hoje, aprendizado, orientação que a gente tem a partir da Torá, é a grandeza e a importância de descobrir por nós mesmos. Mesmo quando é mais fácil, é mais rápido, é de graça, receber o ensinamento de mão beijada, como se diz, uma bandeja de prata, a gente deve procurar descobrir por nós mesmos. Tem muito mais valor. Com esforço próprio, a gente atinge um nível de sorteio, um nível acima da compreensão, um nível divino. Assim aconteceu nessa paraxá a divisão das terras em Israel, da terra de Israel, em várias partes, entre as tribos. E foi aí que aconteceu o episódio da Sihá, que as filhas de Tzlofhad tinha falecido, não tinha deixado filhos que herdassem a parte dele e do avô na terra de Israel, e não estava previsto as mulheres, as filhas, herdarem. Era através dos maridos que elas herdariam, não elas diretamente. Então elas reclamam com Moshe Rabbeinu e perguntam o que vai acontecer com elas, porque não foi culpa delas que o pai faleceu, não foi por um pecado, não estava junto com Korah, que se rebelou contra Moshe Rabbeinu. Então elas querem saber, elas, mulheres, filhas de Tzlofhad, como que elas vão ter parte na terra de Israel que estava sendo dividida nessa paraxá, naquela época, no final dos 40 anos do deserto. Então a gente vê aí uma outra questão, que o feminino, cada vez mais a gente vê nos nossos dias, tem essa força de perguntar, de descobrir, porque no fundo quem vai definir qual é a halachá são as próprias filhas do Tzlofhad. Elas perguntam para Moshe, mas Moshe não sabia responder, e quem define justamente são as filhas do Tzlofhad, a mulher. Elas pedem, muito interessante, é um ensinamento por si só, elas pedem não para elas mesmas, porque elas tinham limites, quanto tempo elas vão viver, mas pelas gerações futuras e pelo futuro que vinha depois. Então isso enobrece, valoriza, dá mais dignidade aos nossos pedidos, quando a gente está pensando para frente. A gente deve, como elas fizeram, pedir recursos materiais, como a terra de Israel, a parte terrestre, material física, e aí a gente vai poder transformar isso em espiritual, em sagrado, em divino. Justamente essa matriz de como aconteceu, elas, de baixo para cima, o feminino, a mulher, aquele que recebe, pedindo para ter o material, que vai servir para trabalhar e se entregar para Hashem, transformar no espiritual, que é sagrado para Hashem. Então a gente vê que por isso que não tem explicação na Torá escrita, porque vem de cima para baixo, a Torá escrita. A gente vai encontrar a explicação através da Torá oral, como a gente vai ver em seguida. Urashi, entrando já na Paraxá, na explicação, também tem uma explicação para quem perguntou a Moshe como fica essa situação. No caso, Parashat Baal Terá, no Pesach Sheni, nos quais algumas pessoas estavam impuras, porque estavam carregando o caixão de Yosef, estavam impuras, e alguém que está impuro
não pode fazer o Corban de Pesach. E aí perguntaram para Moshe o que deveriam fazer. Moshe teve que perguntar para entender. Então essa pergunta do que fazer veio de baixo para cima, dos homens que estavam impuros, que não podiam fazer o sacrifício de Pesach, comer do Corban de Pesach. E aí veio a resposta de cima para baixo, com Hashem e Moshe. A diferença é que em Bealterra teve base no estudo, tá ligado no Pesach Sheni, não foi totalmente da parte oral ou da cabeça deles, e foram homens que definiram isso, não foi como mulheres, como a gente falou, Parashat Pinchas. Então, isso aqui é a linguagem da Parashá. Então, que fala, Vatamod Alifte Moshe, elas ficaram na frente do Moshe, Velifnei Elazar a Cohen, e também na frente de Elazar a Cohen, e também na frente dos Nesiim, também na frente dos líderes e de toda a congregação. E elas estavam na frente, na entrada, no Petar do Ohel Moed, Lemor, na tenda onde era o Mishkan, que era o tabernáculo, o Beit HaMikdash no deserto. Então, aqui está falando que elas foram perguntar para Moshe Rabbeinu, mas também estavam na frente de Elazar a Cohen, né? Aaron já tinha falecido, a Parashat Hukat, da semana passada, e na frente dos líderes das tribos e de toda a comunidade, na frente do Ohel Moed. O Rashi traz algumas perguntas, e tem isso na Masechet de Bava Batra, Kuf Yutet, se não me engano, 119. Efshar Amdur de Moshe Hulei. É possível que elas ficaram na frente de Moshe? E aí Moshe não soube responder, aí ficaram na frente do Elazar, e depois na frente dos líderes, depois na frente de toda a congregação. Rashi fala uma coisa interessante. Eila Sares Amikra Vedarsheu. O Mikra, que é a Torá escrita, cortou a explicação e pede-se uma explicação. Por que está escrito assim? Que não dá para compreender, porque Moshe não sabia responder, e depois foi perguntado também para Elazar e para os Nesiim. Como explicação, o que é isso aqui? O Mikra, a Torá, cortou a explicação e explicou diretamente. O que quer dizer isso? Tem opinião da Rabi Yoshaya e do Abba Hanan, que fala em nome do Rabi Eliezer. Elas e eles estavam todos no Beit HaMidrash. Estavam lá, eles estavam sentados, e elas foram para lá e se colocaram perguntando. Então, o que eu estava falando, que se Moshe não sabia, Elazar saberia. Então, o que eu falei, o texto foi cortado. E estavam todos no Beit HaMidrash, que é isso que o Rashi fala. Vamos ver algumas perguntas sobre isso. Quando chega em Parashat Bealterra, fala, Vayhi Anashim Asher Hayu Timeim Lenefesh Adam. As pessoas que estavam impuras, como eu falei, porque carregaram o caixão do Yosef, e não podiam fazer o Pesach, porque precisa ser num estado de pureza completo. E aí eles se aproximaram e se colocaram na frente de Moshe também, mais uma vez, e na frente de Aharon, por isso confundi, porque quando foi para Bealterra, Aharon estava vivo ainda, naquele dia, para perguntar o que fazer. Por que eles ficaram de fora, não podem fazer o Pesach, já que eles estavam impuros por causa da mitzvah de carregar o caixão do Yosef. Mas, então aí o Rashi explica que é na frente de Moshe e na frente de Aaron também, quando os dois estavam juntos, sentados no Beit HaMidrash. E aí eles foram lá e perguntaram para os dois que estavam juntos. Não faz sentido dizer que foi primeiro para Moshe, depois para Aaron, porque se Moshe não sabia, Aaron muito menos ainda. Então, como eu falei, está no Bava Batra, Kuf e o Teta. Depois tem uma outra circunstância, outra parashá, em Shelah,
que fala também a mesma situação, que não se sabia o malachá, não sabia como se comportar, como agir numa situação. E aí vai a crivo, Otó, e eles se aproximaram. A mocinha Otó, Mecocheche em cima, aqueles que eles tiraram, eles pegaram o Mecocheche, aquele que tinha mexido nos gravetos, e que era no Shabat, que seria proibido, então sabia qual era a morte para ele, mas não sabia de que jeito, que morte que ia ser. E aí eles foram para Moshe e para Aaron e também para toda a Edá. Então você vê que é similar para Parashat Shelach a Parashat Pinchas, em que as pessoas foram tanto para Moshe, quanto para Aaron, quanto para toda a congregação. E não fala onde estavam aqui nesse caso. Então a gente vai comparar agora. Beoterá estavam todos no Beit HaMidrash. Isso é lógico. No Shelach, Rashi não explica nada. Não fala se estavam ou não estavam. E onde que estavam. E para Parashat Pinchas, que eu falei, que a gente já pode começar a ver, é trazida duas explicações com as duas fontes, como falei, Rabi Shaya e Rabi Abahanan. Então, a pergunta é o seguinte: pode ser que Rashi se baseie na precedência de Beoterá, que foi antes de Shelach, para não explicar nada em Shelach. Rashi não explica nada em Shelach. Que estava ou não estava no Beit HaMidrash, o que foram fazer, etc. Mas aí a pergunta, que não quer se calar, é se não precisou explicar nada em Shelach, porque já tinha explicado o que era esse estar na frente do Moshe e do Aaron e de toda a congregação na Parashat Beoterá, que vem antes de Shelach. Mas a pergunta é por que não explica nada em Shelach? E, mais ainda, porque explica duas vezes em Pinchas. Pinchas deve explicar duas coisas. Então essa é a primeira pergunta. A outra questão é que quando fala que Saresa Mikra, que cortou a explicação, não é literal, que é o tipo de explicação normal do Rashi. E por isso precisa de uma simbologia, porque se não está no literal, tem que ter num nível acima, que é o Drush. Né? Do Pshat vai para o Drush. E aí por isso fala da Arsheu, que precisa dar uma explicação homilética, uma simbólica, sobre o que está acontecendo aqui. A nossa Parashá, como eu falei, se fala de dois sábios, Rabi Yoshaya, Yoshia, e Rabi Even Hanan. E também conclui no corte que Elazar e os Nessim. Em Pinchas, quando inclui toda a congregação, fica fácil de entender que não estavam todos no Beit HaMidrash, porque era toda a congregação, como que ia caber tudo num Beit HaMidrash, numa casa de estudos pequena. Mas aí tem uma outra questão, é que se é assim, que em Pinchas estava claro que não tinha como estar toda a congregação no Beit HaMidrash, em Shelach também fala que estava toda a Edá, toda a congregação. E não explica por quê. E não dá para se basear em Beoterá, que é a Parashá, que tem antes ainda de Shelach, quando estavam todos no Beit HaMidrash. Por quê? Em Beoterá não tem pista de onde estavam Moshe e Aaron, que não estava vivo ainda na época. Então dá para falar que estavam no Beit HaMidrash. Mas em Pinchas é explícito que estavam na entrada do Ohel Moed. Hipótese, porque Rashi não fala que foi no Beit HaMidrash. No fundo, eram o mesmo espaço. Né? É o que era considerado o pátio do Mishkan, que tinha o Ohel Moed mais para dentro e tinha o Beit HaMidrash, que era mais perto do Mizbeach. Agora, para entender isso tudo, principalmente se Moshe sabia ou não responder, que é uma incógnita que a gente até o momento não explicou, não falou sobre isso. Se quando as filhas do Forrad vão perguntar para Moshe se ele sabia responder ou não. E por quê? Se ele sabia, porque foi perguntado depois para também o Elazar e também para os Nessim. Então foi se perguntando para cada um de uma vez só, na frente do Moshe, na frente de Aaron, na frente de Elazar, pois estavam todos juntos no Beit HaMidrash, que também é o lugar do Ohel Moed. Então a chave para isso tudo é que o Beit HaMidrash é onde se estuda a Torá. E a grandeza do Beit HaMidrash é que está todo mundo junto, estudando a Torá.
E lá no Beit HaMidrash não vão só para ouvir o discurso do rabino, o discurso do sábio. Lá é para estudar, e é todo mundo junto. Mesmo com vários fundos, com vários níveis, no fundo é um espaço só, o Beit HaMidrash, o Ohel Moed. Podem ter vários níveis, mas é um espaço só. E aí, quando é um espaço só, todos têm interesse igual na resposta. Para isso que eles estão lá. Não é para se divertir, não é para brigar ou discutir, mas sim para chegar na resposta. Por isso que mesmo na discussão, o objetivo está correto, então ele é produtivo. Não é simplesmente estar juntos, mas estudando como uma só pessoa. Essa é a ideia. Então a gente vê claramente que o Ohel Moed, embora seja o mesmo lugar do Beit HaMidrash, que é no pátio do Mishkan, ele aqui não representa um lugar, não é para dar o GPS, o Waze, aonde estão localizados. É uma coisa interessante, inclusive, que a semana meu filho está em Shlihut, no Canadá. Ele não quis me contar aonde que ele estava, né, o endereço exato, nem como é que eram as casas lá. Eu sozinho fui descobrir aonde ele estava, pelo buscar, né, no programa no celular. Vi qual é o endereço, coloquei no Google Street e vi onde é que é a casa. Perguntei para ele, é essa casa onde você está? Ele falou que sim, confirmou. Então foi legal, porque não foi ele que mandou uma foto de lá, foi eu que descobri sozinho. Então mais ou menos é essa a ideia, a grandeza das filhas do Tzlofchad. Elas foram para o lugar onde tinha uma congregação, não necessariamente onde estavam estudando a Torá, embora também estava estudando a Torá lá, porque é um lugar só, o Ohel Moed e o Beit HaMidrash. E lá não era o lugar do estudo, principalmente. Aqui era o lugar onde iam escutar o líder, que é o Moshe Rabbeinu. Não era para sentar e estudar, mas para ouvir o Moshe Rabbeinu, que é o grande líder da geração. E lá também estavam Moshe, Elazar, a Cohen, e os líderes das tribos que estavam no Beit HaMidrash, porque eles estavam estudando. Eles não estavam lá só no Ohel Moed, eles também estavam estudando. Então elas foram para lá, se colocaram na frente deles, na frente de cada um e um, embora não teve essa ordem que foi perguntado primeiro para um, não sabia para outro, não sabia para o terceiro, mas porque elas estavam querendo saber no momento em que estavam lá no estudo, mas a congregação estava no Ohel Moed e queria justamente saber a resposta. Como não dá para diferenciar isso, explicar o Ohel Moed e o Midrash, porque é o mesmo lugar, o Rashi diz que, pelo sentido literal, a Torá cortou a descrição, Messares Amikra, e que a ordem foi contrária. Então a explicação é simples, é tudo literal, né? Que realmente elas foram aonde estava o Ohel Moed, que também é aonde estavam Moshe, Elazar e os Nessim no Beit HaMidrash, e que a única coisa é que a ordem está contrária, por isso que foi cortada a descrição e não teve como, não se quis dar os detalhes, não, o que eu estou falando é nessa ordem, mas na verdade foi ao contrário. Deixou em aberto, para a gente entender, que não fazia sentido perguntar para Moshe, depois para Elazar e depois Nessim. Na verdade, foi primeiro, foi de uma forma geral, né, para cada um e um, e a ordem seria primeiro Nessim, depois Elazar, não sabendo, perguntava para Moshe. Então isso é que foi cortado. Agora, por que isso tudo? Mais algumas questões. No caso do Mekoshet, que a gente falou, na Parashat Shelar, a resposta pela Lahá já tinham, o povo sabia, tinha que morrer. Quem faz um pecado como esse no Shabat, a pena é morte. O que eles não sabiam é que tipo de morte. E para isso, qualquer um do povo, do público, podia decidir igualmente. Tinham direitos iguais. Então, tanto fazia perguntar para Moshe, para Aaron, para Elazar, qualquer um da comunidade, eles podiam dar a opinião que seria como eles seguiriam na execução do que era a Alahá, morte. No caso do Mekalel, Mekoshesh é aquele que estava misturando, juntando
arrumando gravetos no Shabat, e a pena para isso era a morte. Depois tem o Mecalel, aquele que xingou o nome de Hashem, que também foi perguntado o que fazer com ele, mas também a posição, né, do Shelar. Esse foi perguntado só para Moshe e não para todos eles, porque não sabiam nem se deviam matá-lo ou não. Então a questão era mais profunda. E aí só Moshe, como o grande professor, o grande mestre, o grande sábio da geração, ele poderia dizer qual é a halakha nesse caso. É para matar ou não para matar? Não é só saber que tipo de morte. Então a gente vê aqui a diferença entre o Mekoshesh e o Mekalel, de um lado, de um grupo, com o Pesach Sheni e as filhas do Sofrad, que estão em outro lado. Nesses últimos, principalmente das filhas do Sofrad que a gente está analisando, veio uma pergunta de baixo para cima. Essa é toda a diferença. No Mekolel e Mekoshesh, Mekalel e Mekoshesh, já sabia qual é a halakha, ou se perguntou qual é a halakha, vindo de cima para baixo do Moshe Rabbeinu. No caso, Persheni das filhas do Sofrad, não se sabia qual era a resposta, se sabia qual era a pergunta, e estava se perguntando para Moshe para foi uma demanda de baixo para cima para se conseguir uma resposta. Então foi um esforço de baixo para cima, dos que estavam impuros e das filhas do Sofrad. Então, já quase terminando, e fazendo alinhavando todo o conhecimento que a gente aprendeu aqui agora. Quando a Torá fala que Messaressa Mikra, que foi cortada a explicação, é no sentido literal mesmo, porque a Torá, o Mikra, a Torá Shbirtav, a Torá escrita, vem de Hashem ou de Moshe, de cima para baixo. É uma decisão, definição, é assim. Então, como nesse caso estava muito acima disso, mesmo do nível que vem de Hashem, de cima para baixo, mas porque é a gente descobrindo por nós mesmos, com força própria, com o nosso pensar, meditar, calcular, absorver, lidar com a questão, que é de baixo para cima. Então, não era para vir de cima para baixo, porque é justamente aqui embaixo que está o grande segredo. E a gente deve descobrir de uma forma revelada o que tem que fazer. Também enfatiza a mitzvah de Hakel, também era no ano de Hakel, quando o Rebbe falou sobre isso, como esse ano que a gente está agora, que a mitzvah é ouvir o que o Melech, Moshe, tem a dizer. Que é o que estava acontecendo na congregação Parashat Pinhas, naquele momento, ouvindo a explicação de Moshe Rabbeinu. Quando chegaram as filhas do Shlofrad, perguntaram para cada um em um na ordem crescente até chegar a Moshe Rabbeinu, ou de uma forma que estavam os três juntos, os líderes Elazar e Moshe, para saber qual é a resposta do que tem que fazer. Então, concluindo, a Parashá da herança das terras em Israel, que é essa semana, foi uma grande novidade, que era um anseio nosso e que seria feito um goralo, um sorteio de cima para baixo. Veio justamente das mulheres, que também é quem vai trazer a Geulah, a redenção, já agora. A gente pede para Hashem que faça florescer logo a dinastia de David Améler, teu servo, Avderá, com a redenção verdadeira e completa. Então, receberemos a parte na terra com clareza e revelação. Assim termina o Rebbe Sirá, falando que Bimherá Vemeinu Mamash, e quem vai dividir as terras, Kadosh Baruch Hu Mechalek Lachen Beatzmo, ele vai dividir, porque a gente teve esse mérito enorme de, através das perguntas, das questões, da força para buscar, para procurar, para descobrir, para entender, e não simplesmente receber de cima para baixo, ouvindo falar. A gente vai revelar a grandeza, a importância de descobrir por nós mesmos, que tem um valor muito grande, com esforço próprio, nesse nível que está acima da nossa compreensão. A gente vai merecer já agora, seja em breve nossos dias. Amém. Já agora. Tudo de bom para todos nós.